tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos à Semana do Colunista aqui do Sacaprev, conteúdo preparado com muito carinho para você. Eu sou a professora Ana Júlia Cachan e eu vou conversar um pouquinho com você hoje sobre a caracterização do acidente de trabalho, sobre a importância de caracterizar o acidente de trabalho para fins de benefício previdenciário e também de que modo a gente pode configurar um nexo de causalidade quando a gente vai pedir o nosso benefício por incapacidade para o segurado. Então, iniciando aí pela importância da caracterização do acidente de trabalho, para daí passarmos ao estudo da legislação, é importante a gente referir que o tema sempre foi muito importante e muito relevante, mas depois da emenda 103 de 2019, ele ganha ainda mais importância quando o cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente passa a ter um critério diferenciado quando a incapacidade decorre do acidente de trabalho. E isso vai afetar não apenas e tão somente a aposentadoria por incapacidade permanente, mas também a pensão por morte, porque muitas vezes a pensão ela é calculada com base na aposentadoria por invalidez, né, ou por incapacidade permanente, a que o segurado teria direito na data do óbito. Então, ainda que nós já tivéssemos na legislação todo o reflexo, todo o impacto trabalhista que o reconhecimento de um benefício de natureza acidentária tem, nós não tínhamos uma diferença de cálculo no âmbito previdenciário como nós temos agora pós-emenda 103, pós-reforma da Previdência. Então, percebe que a gente tem uma relevância ainda muito maior do tema em razão da reforma da Previdência Social e passa a ser, né, a partir desse momento, mais importante, de extrema importância, é que a gente, sempre que possível, é claro, né, sempre que for o evento, né, a incapacidade, tiver alguma relação com a atividade desempenhada, com o trabalho desempenhado pelo segurado, passa a ter uma importância muito grande que a gente caracterize isso, de modo a garantir que o nosso segurado, que o nosso cliente tenha acesso ao melhor benefício possível. Então, a importância está no cálculo do benefício e no efeito e no reflexo trabalhista que isso vai ter. Antes da gente adentrar a legislação para estudar de que modo a gente faz essa caracterização, é importante eu frisar com vocês que as ações em que a gente discute um benefício de natureza acidentária, elas são propostas na Justiça Estadual. É uma regra de competência que está no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Lá na Constituição, fica determinado que as causas que versarem sobre acidente de trabalho são de competência da Justiça Estadual. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos varas especializadas em acidente de trabalho, mas essa não é uma realidade de todo o país. Então, onde não há vara especializada, nós vamos para a justiça comum, para a justiça estadual. Lembrando que, quando você busca um auxílio doença, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária de natureza comum, você precisa provar só a incapacidade para o trabalho. Quando você busca esse auxílio de natureza acidentária, além da incapacidade, a gente tem que fazer a prova do nexo causal. O processo é um pouco mais complexo do que o processo de benefício comum, mas com todas as consequências possíveis aqui, que são de extrema importância para o nosso segurado. Pensa que todas as vezes que você reconhecer um auxílio-doença, né, um auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, você vai ter FGTS no período de afastamento, você vai ter estabilidade, no artigo 118 da Lei 8.213, você tem ações de reintegração, ação para discutir limbo previdenciário trabalhista, você tem ação de indenização contra a empresa em razão do acidente de trabalho. E isso sem contar que este benefício pode gerar uma aposentadoria por incapacidade permanente com valor maior, muito maior. Algumas vezes você vai sair de um benefício de coeficiente de 60% e passará para um benefício de coeficiente de 100%. 40% de diferença no benefício é muita coisa. Deste modo, pós, então, emenda 103, passa a ser muito importante que você faça uma boa entrevista com o seu cliente,
pegue todos os detalhes da atividade dele, o que ele fazia exatamente, se ele fazia força, carregava peso, se a atividade era repetitiva, se tinha algum agente ao qual ele estava submetido, se era um trabalho extremamente estressante, metas, né, cobrança, dificuldade de relacionamento com a chefia. Enfim, existe uma série de situações, de circunstâncias que podem gerar o reconhecimento do nexo de causalidade, e é importante, então, que você fique atento a isso, por conta justamente de buscar para o seu segurado, para o seu cliente, o melhor benefício possível. Esse é o nosso objetivo, não é? Muito bem. Falamos, então, de legislação de referência. Aqui temos a legislação que vai servir de base para a gente no nosso estudo. Em primeiro lugar, a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, que traz todos os benefícios previstos na lei e traz a definição de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho com causa e equiparação. Na lei de custeio, na lei 8.212 de 91, nós temos o custeio dos benefícios por acidente de trabalho, previsto esse custeio como um sistema específico chamado de seguro de acidente de trabalho ou risco ambiental do trabalho, RAT, que é um custeio determinado pela legislação de acordo com o grau acidentário de cada empresa e que vai custear esses benefícios. Este seguro de acidente de trabalho, ele ainda sofre a incidência do fator acidentário de prevenção, do FAP, que é um multiplicadorzinho que pode piorar muito o seguro da empresa ou melhorar, de acordo com a acidentabilidade real dela. Então, percebam que o acidente de trabalho ele tem campo de atuação tanto para o segurado, como também para as empresas. Há uma necessidade de que as empresas façam esse controle, essa gestão dos afastamentos previdenciários, para que elas não tenham aí um impacto muito significativo disso no custo que elas têm da sua folha salarial, no custo que elas têm do seu seguro de acidente de trabalho, do fator acidentário de prevenção. Então, existe o lado empresarial e existe o lado do segurado. De qualquer modo, a fundamentação legal que você vai utilizar tanto numa situação como na outra é a mesma. A nossa lei de base é a Lei 8.213. Para a gente falar em acidente de trabalho, ainda é muito restrito, porque você vai acessar do artigo 19 até o 23 da 8.213, você vai ter acesso a todas as informações de caracterização do evento como um evento acidentário. Depois, os demais dispositivos que a gente usa são os dispositivos gerais para os benefícios. Então vou falar de um auxílio por incapacidade temporária, né, do antigo auxílio doença. Vou lá para o artigo 59 da 8.213. E assim por diante. Perfeito? Regulamentadas as leis pelo decreto 3048, com a necessidade que a gente tenha uma atenção especial ao decreto 10.410 de 2020, que foi publicado agora em 1º de julho de 2020, alterando o decreto 3048, promovendo aí uma adequação que era realmente necessária. O decreto estava muito defasado, muitas mudanças de lei, né, e ele ainda tinha parado no tempo, adequando aí o decreto à reforma da Previdência Social e a outras tantas alterações que a gente sofreu no campo previdenciário ao longo dos anos. Então, aqui eu tenho essa legislação, que é a legislação que vai servir de base para a gente. Agora, vejam que eu tenho do 19 ao 23 da Lei 8.213, para falar da caracterização do acidente de trabalho. O que é acidente, como é que eu caracterizo, quais são as hipóteses de nexo, quais são as hipóteses de acidente de trabalho prevista na lei. Mas qual é o objetivo quando a gente caracteriza o acidente de trabalho? É a gente obter um benefício, né, um benefício de natureza acidentária. Que benefícios são esses que a gente vai buscar dentro do sistema, né, que podem ter natureza acidentária? São os chamados benefícios por incapacidade e, além dos benefícios por incapacidade, a pensão por morte. Então, eu tenho, primeiro, o auxílio-doença, né, o antigo auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, pela nomenclatura pós-reforma da Previdência Social. Eu tenho a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Eu tenho o auxílio-acidente, que é aquele benefício de 50%, que pode ser acumulado com salário, porque é um benefício de natureza indenizatória, e tenho ainda a pensão por morte, porque a pensão por morte, se ela tiver natureza acidentária, hoje isso
passa a ser muito mais importante para nós, porque eu tenho cálculo diferenciado, né? A não ser que o segurado fosse aposentado na data do óbito, a gente vai usar a aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito como base sobre a qual vai incidir aquele coeficiente da pensão por morte. Lembram da pensão por morte que sofreu muita mudança na emenda 103, né? Eu tenho aquela cota básica familiar de 50% e vou acrescentando 10% por cada dependente. Depois que eu caracterizo, aí lembra, se tiver dependente inválido ou deficiente, aí é 100%. Caso contrário, não. Então, imagine que eu tenho um óbito que tinha apenas como dependente a mulher, né, cônjuge, eu vou ter um coeficiente de 60%. Aonde eu vou aplicar esse 60%? Na aposentadoria que o segurado recebia, se fosse aposentado, ou, se ele não fosse aposentado, no valor equivalente a uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito. Então, veja que se eu caracterizar o óbito como um óbito acidentário, eu terei um benefício no coeficiente de 100%. Na aposentadoria comum, o coeficiente é 60%, mais 2%, por cada grupo, né, por cada ano que ultrapassar aí, o limite mínimo para a mulher e para o homem. Perfeito? Além disso, na pensão por morte, lembram daquela regrinha do cônjuge ou companheiro, quando ele não tem pelo menos 18 contribuições para o sistema, ou quando ele não tem 2 anos de casamento ou união estável, que o benefício é pago por apenas 4 meses? Pois é. Se a gente caracteriza o óbito como um óbito acidentário, esta regrinha não se aplica para o cônjuge ou companheiro. Então, ele, mesmo que ele tenha menos de 18 contribuições, ou mesmo que ele tenha menos de 2 anos de casamento ou união estável, ele sai dessa regra dos 4 meses e passa para aquela regra maior lá da duração da pensão, de acordo com a idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito. Lembram? Até 3 anos para quem tinha até 21, e assim a tabelinha lá do artigo 77 da Lei 8.213. Então, é realmente muito interessante para o segurado reconhecer o acidente de trabalho. Seja para os benefícios por incapacidade, seja para a pensão por morte, como eu disse agora para vocês. Iniciamos, então, falando do artigo 19 da 8.213, que é o que traz o conceito para a gente, né? O que é acidente de trabalho, e desse conceito a gente já começa a compreender de que modo a gente vai fazer esta caracterização. Então, olha só, lá no artigo 19, eu tenho acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, tá? Ou pelo trabalho do segurado especial que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Percebem aqui que eu já tenho um elemento que me traz a caracterização da limitação de quais são os segurados que terão acesso aos benefícios por acidente de trabalho. Especialmente por uma questão tributária, de custeio específico, né, que só acontece por essas categorias de segurado, e pelo próprio conceito legal de acidente de trabalho. Ó, exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou do segurado especial. Quem é que tem direito a benefício por acidente de trabalho? Empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial, tá? Contribuinte individual e segurado facultativo, pela regra da lei, estão excluídos do conceito de acidente de trabalho. Então, contribuinte individual e o segurado facultativo, como eles não fazem recolhimento do seguro de acidente de trabalho, eles estão excluídos da cobertura acidentária por força da legislação. Com relação ao contribuinte individual, a gente tem ainda alguma discussão relacionada ao princípio da isonomia, mas aí nada muito consolidado, né? Nenhum entendimento muito consolidado nesse sentido. Houve aí um julgamento da TNU a respeito da extensão do direito ao auxílio acidente por contribuinte individual, algo que também foi derrubado pela TNU, mas ainda há espaço para alguma discussão nesse sentido com relação à caracterização do acidente de trabalho. Com relação a empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, não há nenhuma discussão. Vejam que eu falo em lesão corporal ou perturbação funcional. O que isso significa? Significa que eu vou abranger tanto a lesão física, né? A lesão corporal é uma lesão física facilmente perceptível, como, por exemplo, alguém que perde o dedo numa máquina. Eu tenho a clara noção daquela ocorrência, foi lá,
operar uma serra circular, passou a mão na chapa, a chapa junto com a mão na serra, e perdeu um dedo, perdeu 2 dedos, perdeu a mão. Isso é um evento físico. A perturbação funcional, a desordem orgânica, é algo interno. Isso são as doenças. Eu tenho, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, eu tenho estresse, né? Eu tenho depressão, eu tenho síndrome de esgotamento, a síndrome de burnout, eu tenho muitas situações aí de problemas de coluna, de lombalgias, enfim, uma série de doenças que podem estar relacionadas ao desempenho de uma atividade específica. Depois vejam que o dispositivo ele vai fazer referência aos graus de incapacidade, né? Pode ser que ela seja parcial, pode ser que ela seja total, pode ser que ela seja permanente, pode ser que seja temporária. E isso vai ser significativo para a gente identificar qual o benefício adequado àquela incapacidade. Sempre eu vou pedir o mesmo benefício? Não, depende da situação específica do meu segurado. Lógico que quando a gente fala em benefício por incapacidade, a gente trabalha muito com a regra da fungibilidade. Então, você tem uma maior abertura na hora de fazer o seu pedido por conta da necessidade de se fazer uma perícia médica para identificar o grau. Mas é importante que você determine o benefício que você pretende receber, especialmente se a gente considerar que, em muitas situações, eu posso ter valores diferenciados e situações que podem impactar a vida do meu cliente, do meu segurado. Muitos, por exemplo, vão querer o auxílio acidente porque é um benefício parcial e que não impede que você permaneça no mercado de trabalho. Você vai trabalhar, vai receber o seu salário e ainda assim vai receber o benefício. Alguns não querem, então, a aposentadoria justamente por esse motivo. O auxílio acidente é um benefício que ocupa aí, em termos percentuais, um número muito significativo das ações acidentárias em andamento hoje, justamente por essa possibilidade que ele dá do segurado continuar no mercado de trabalho, recebendo sua remuneração, né, o seu salário, e ainda assim percebendo o benefício que o indeniza pela incapacidade decorrente do acidente. Então, vejam que do conceito, eu já tenho a ideia de que eu posso ter doenças profissionais, doenças do trabalho. Depois, na sequência, eu tenho a possibilidade aqui do sistema já estabelecer para mim quais são as excludentes, quais são as situações que não são consideradas acidentes de trabalho. Doenças degenerativas, doenças inerentes ao grupo etário, doenças que não produzam incapacidade, doenças endêmicas adquiridas por segurado, habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Olha só que interessante com relação às excludentes. Em primeiro lugar, a doença degenerativa é talvez o argumento mais utilizado pela Previdência Social para não reconhecer o nexo de causalidade. Sob essa alegação, né, de que o segurado teria a doença de qualquer maneira, independentemente do trabalho que ele desempenha, o INSS nega os benefícios ou utiliza a tese da doença degenerativa nas ações judiciais. O que a gente tem que ter em mente é que, muitas vezes, na documentação médica do nosso cliente, vai constar a expressão degenerativa em muitas enfermidades que ele pode ter. Mas isso não significa que o trabalho não possa ter agido como fator de concausalidade, agravando ou acelerando o quadro. A gente usa como exemplo as doenças de coluna. Imagine que você tem um sujeito com problema na coluna, sério, grave, que o incapacita para o trabalho. É uma doença de natureza degenerativa. Mas, quando eu vou analisar as condições pessoais dele, situações específicas do caso concreto, eu vou observar, por exemplo, que se trata de um trabalhador braçal que tem 25 anos de idade e que trabalha durante toda a sua jornada, né, exerce sua atividade carregando peso. Por exemplo, descarregando caminhão de cimento. Ele trabalha aí para uma empresa X e ele, no trabalho dele, leva, né, descarrega saco de cimento todos os dias. A gente sabe que a doença é degenerativa, mas ele tem uma condição muito agressiva no seu ambiente de trabalho. De modo que é fácil a gente entender que ele não teria aquele problema
com aquela gravidade aos 25 anos de idade, a não ser que ele tivesse uma condição que piorasse a sua saúde, que prejudicasse ainda mais a sua saúde, e é nesse ponto que entra o trabalho como fator de causalidade. Então, é importante a gente analisar sempre a doença degenerativa ou a doença inerente ao grupo etário como elementos que podem sofrer, sim, a influência indireta do trabalho, né? E aí falamos na concausa. Depois a gente fala das doenças endêmicas, que é um tema bem em evidência agora, não obstante doença endêmica e pandêmica, né, e pandemia não sejam exatamente a mesma coisa, mas o que tem se usado hoje do dispositivo legal de excludentes para dizer se é ou não acidente de trabalho a contaminação pela Covid-19. Veja você que se a minha contaminação ela decorre diretamente do trabalho que eu desempenho, há necessidade de se reconhecer o nexo de causalidade. Quem está na linha de frente, né, no enfrentamento à pandemia, obviamente que tem contato com o vírus que se contamina em razão do trabalho que desempenha. E deste modo, né, se contaminando em razão do trabalho que desempenha, precisa que se reconheça o nexo de causalidade para que ele esteja amplamente protegido pelo sistema, seja sob o aspecto trabalhista, sob o aspecto previdenciário. É o mesmo elemento que vai ser utilizado para excluir a doença como uma doença do trabalho, quando a gente entende que o vírus está aí circulando e que a gente pode ter contato em qualquer situação. Então, este dispositivo, essa parte do dispositivo, tem sido muito utilizada quando a gente fala aí em pandemia, quando a gente fala de reconhecimento de acidente de trabalho nos casos de Covid-19, né? Lembrando que a gente já teve normas aí, medidas provisórias, falando de nexo causado à Covid-19, o Supremo julgou inconstitucional e manteve, né, quando ele julga inconstitucional, ele mantém aí a aplicação da nossa legislação de acidente de trabalho, que é a Lei 8.213. Percebam como, pós-pandemia, a gente pode ter muitos casos para reconhecer o nexo de causalidade, seja no que diz respeito ao afastamento do segurado, para que seja um auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, o chamado B91, ou para caracterizar a morte como uma morte de natureza acidentária. Olha como a gente pode melhorar o valor das pensões por morte, quando a gente caracteriza o óbito, né, como tendo como base uma doença do trabalho, uma doença profissional. Então, é extremamente importante que a gente pense sobre isso, reforçando sempre para você a importância de que você faça uma boa entrevista com seu cliente. Isso é fundamental para você colher elementos para a caracterização do nexo de causalidade. Então, vejam que eu tenho uma classificação aqui, né? Eu tenho doença, né? O acidente típico, que é aquele facilmente perceptível, porque é uma lesão física, que você vai perceber imediatamente. Eu tenho a doença profissional, que a gente também chama de tecnopatia, e a doença do trabalho, que a gente chama de mesopatia. O acidente típico, então, lesão física. A doença profissional ou tecnopatia, nós dizemos que é aquela que é própria de determinadas atividades profissionais, é própria da profissão. Eu tenho, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo dos montadores. A gente sabe que é característico daquela função. Ou a lesão por esforço repetitivo dos digitadores. A gente sabe que é clássico da digitação exercer movimentos repetitivos e, portanto, gerar este tipo de doença. A doença do trabalho, ela já é ocasionada por condições especiais em que o meio ambiente de trabalho se desenvolve. Isso abre, obviamente, um espaço para que a gente interprete as situações individuais. Aquele caso concreto, especificamente, deve ser analisado, né, em razão daquele meio ambiente de trabalho. Temos aí muitas hipóteses na lei, mas não são hipóteses taxativas, e sim exemplificativas de situações que podem ser consideradas acidente de trabalho.